A carta aos Efésios é uma das mais importantes epístolas do Novo Testamento. Escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma, essa carta não foi endereçada apenas a uma igreja local, mas ao mundo inteiro. Nela, Paulo revela os mistérios mais profundos da fé cristã, a identidade de quem está em Cristo, a unidade da igreja e a realidade da batalha espiritual que todos os cristãos enfrentam. Ao longo desta história, você vai entender o contexto histórico da cidade de Éfeso, uma das maiores metrópoles da Ásia Menor, marcada pela idolatria, pelo comércio e pela diversidade cultural. Vai conhecer as motivações de Paulo ao escrever essa carta, os desafios enfrentados pela igreja naquele tempo e como essa mensagem ultrapassou séculos, transformando milhões de vidas até hoje. Por que Paulo escolheu escrever justamente aos cristãos de Éfeso? E como os ensinamentos dessa carta podem fortalecer a sua vida espiritual, emocional e social nos dias atuais? Neste vídeo, vamos caminhar juntos pela trajetória de Paulo, compreender a grandiosa revelação contida na carta aos Efésios e descobrir como ela nos chama a viver com propósito, unidade e vitória espiritual. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que fortalece a sua fé. Agora, vamos juntos. Como você reagiria se fosse chamado por Deus para levar uma mensagem de transformação a um dos centros mais poderosos e espiritualmente hostis da sua época? Essa foi a realidade enfrentada por Paulo, o apóstolo dos gentios, quando iniciou sua missão em Éfeso, uma cidade marcada por riquezas, cultura, mas também por idolatria, feitiçaria e imoralidade. Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, havia experimentado uma transformação radical. De perseguidor da igreja, tornou-se seu maior missionário após o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Sua paixão pelo Evangelho o impulsionou a cruzar fronteiras, a encarar prisões, perseguições, agora, a se deparar com um dos maiores desafios de sua missão, a cidade de Éfeso. Localizada na Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia, Éfeso era muito mais do que uma simples cidade portuária. Com uma população estimada entre 200.000 e 300.000 habitantes, era uma das metrópoles mais importantes do Império Romano. Seu porto movimentado conectava o comércio entre o Oriente e o Ocidente, tornando-a um polo econômico vital para o Império. Mas não apenas o comércio fazia de Éfeso um centro influente, o aspecto espiritual e religioso era igualmente dominante. Éfeso abrigava o famoso templo de Ártemis, também conhecida como Diana pelos romanos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse gigantesco santuário atraía peregrinos de diversas partes do mundo, alimentando um comércio próspero de amuletos, imagens e artigos religiosos. Os sacerdotes do templo acumulavam riquezas vendendo objetos ligados ao culto à deusa, enquanto magos e feiticeiros ofereciam seus serviços a quem buscava poder ou proteção espiritual. A idolatria não era apenas uma prática religiosa, era um negócio altamente lucrativo, sustentando a economia local e moldando a identidade cultural da cidade. Nesse ambiente, práticas de feitiçaria, magia e ocultismo eram comuns. A sociedade efésia via essas atividades como parte natural da vida, e muitos habitantes estavam profundamente enraizados nesse sistema espiritual. O paganismo não se limitava a rituais religiosos, impregnava as estruturas sociais, a política e até mesmo as relações familiares. Para além do paganismo, Éfeso era uma cidade cosmopolita. Gregos, romanos, judeus e orientais conviviam diariamente, trazendo consigo uma diversidade de crenças, filosofias e estilos de vida. O politeísmo era dominante, mas os judeus mantinham ali algumas sinagogas, preservando seu monoteísmo em meio à pluralidade religiosa. É nesse cenário que Paulo chega a Éfeso, inicialmente durante sua segunda viagem missionária, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 19. Naquele primeiro contato, sua estadia foi breve. Ele visitou a sinagoga, apresentou a mensagem do Evangelho, e apesar de ser bem recebido, precisou seguir viagem para Jerusalém, deixando ali Priscila e Áquila, seus companheiros de missão, para continuarem a obra. Mas o Espírito Santo tinha planos maiores para Paulo em Éfeso. Durante sua terceira viagem missionária, ele retorna à cidade, desta vez disposto a permanecer por um longo período. Ao chegar, encontra um grupo de cerca de 12 discípulos que haviam crido, mas que não tinham recebido o Espírito Santo. Eles conheciam apenas o batismo de João, um batismo de arrependimento, mas não estavam cientes da plenitude da nova aliança em Cristo. Paulo, com sua sensibilidade pastoral,
percebe a necessidade de aprofundar a fé daqueles homens. Ensina-lhes sobre Jesus, batiza-os em nome do Senhor, ao impor-lhes as mãos, vê o Espírito Santo descer sobre eles, concedendo dons espirituais. Esse episódio, descrito em Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 7, marca um divisor de águas para a igreja nascente em Éfeso e para o início de um grande avivamento espiritual. A partir desse momento, Paulo passa a pregar com ousadia na sinagoga, anunciando que Jesus era o Messias prometido. Por 3 meses, ele debate e ensina, mas logo enfrenta a resistência de alguns judeus que endurecem seus corações, recusando-se a aceitar a mensagem do Evangelho. Diante dessa oposição, Paulo decide mudar de estratégia. Deixa a sinagoga e passa a ensinar diariamente na escola de Tirano, um local secular onde judeus e gentios podiam se reunir livremente. Durante 2 anos, Paulo discipula pessoas nesse espaço, formando líderes e consolidando uma comunidade cristã vibrante. O impacto do seu ministério é tão profundo que, conforme relata Atos, capítulo 19, versículo 10, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Entretanto, Paulo sabia que não estava lidando apenas com opositores humanos. Ele tinha plena consciência de que o verdadeiro confronto era espiritual. Em Éfeso, forças ocultas e malignas operavam há séculos, mantendo pessoas aprisionadas em sistemas religiosos e práticas destrutivas. A pregação de Paulo, portanto, não era apenas uma proposta filosófica. Era uma verdadeira batalha espiritual pela libertação das almas. Ao mesmo tempo, Paulo enfrentava seus próprios desafios internos. Sabia que o chamado de Deus implicava riscos, perseguições, prisões e até mesmo a morte. Sua permanência em Éfeso não seria marcada apenas por vitórias espirituais, mas também por perigos iminentes. No entanto, sua fé inabalável o mantinha firme. Ele confiava que aquele que o havia chamado também o sustentaria em meio aos conflitos e adversidades. É nesse contexto que Paulo começa a ver os frutos do Evangelho se multiplicarem. Pessoas envolvidas em feitiçaria e práticas mágicas renunciam publicamente a essas obras, chegando ao ponto de queimar seus livros de magia em praça pública, um ato registrado em Atos, capítulo 19, versículo 19. O valor desses livros, segundo o relato bíblico, era de 50.000 moedas de prata, uma fortuna para a época. Esse gesto demonstrava não apenas arrependimento, mas uma decisão corajosa de romper definitivamente com as trevas. O Evangelho avançava com poder, mas a oposição também crescia. Os líderes religiosos e os comerciantes que lucravam com a idolatria começaram a ver a pregação de Paulo como uma ameaça direta à economia e à cultura da cidade. A tensão espiritual se intensificava, preparando o terreno para um dos episódios mais dramáticos do ministério de Paulo em Éfeso, a revolta dos ouríveis. Mas antes de enfrentarmos esse confronto, é preciso compreender o que fazia Paulo tão resiliente em meio a um ambiente tão hostil. Sua resposta era simples, mas profunda. Ele sabia quem era em Cristo e conhecia o poder da mensagem que anunciava. Ele cria que, independentemente das circunstâncias, a verdade do Evangelho era a única esperança capaz de transformar vidas como, de fato, aconteceu em Éfeso. Essa convicção, que sustentou Paulo em sua missão, é a mesma que pode sustentar a sua vida hoje. Diante dos desafios, das pressões e das batalhas espirituais que enfrentamos, o exemplo de Paulo nos inspira a permanecer firmes, confiando que Deus nos capacita para toda boa obra. A pregação de Paulo em Éfeso não apenas transformava vidas, mas também abalava estruturas espirituais e econômicas profundamente enraizadas na cidade. O avanço do Evangelho, com sua mensagem de um Deus único, vivo e verdadeiro, confrontava diretamente a adoração a Ártemis e ameaçava a economia baseada no culto à deusa. Éfeso não era apenas um centro religioso, era uma cidade cujo sustento dependia, em grande parte, do comércio gerado pela idolatria. Durante anos, os artesãos locais haviam prosperado fabricando miniaturas do templo de Ártemis, além de imagens e amuletos dedicados à deusa. Milhares de peregrinos visitavam a cidade anualmente, movidos por devoção religiosa ou pelo desejo de alcançar proteção espiritual, e saíam levando consigo símbolos da divindade efésia. Esse comércio sustentava famílias, enriquecia ourives, fortalecia guildas e alimentava a influência dos sacerdotes. Mas algo estava mudando. Cada vez mais, habitantes de Éfeso renunciavam ao culto a Ártemis, abandonavam as práticas mágicas e se convertiam ao cristianismo.
Eles passavam a compreender que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses, conforme Paulo pregava com ousadia. A transformação espiritual promovida pelo Evangelho começava a ter efeitos visíveis na cidade. Menos peregrinos buscavam os amuletos, menos imagens eram vendidas, menos pessoas procuravam os magos e feiticeiros. Esse impacto não passou despercebido por Demétrio, um próspero ourives que fabricava imagens de prata de Ártemis. Preocupado com a queda nas vendas e com a ameaça ao seu negócio, ele convocou uma reunião com os demais artífices da cidade. O relato dessa cena marcante está registrado em Atos, capítulo 19, versículos 24 a 27. Ali, Demétrio não apenas expressou sua preocupação econômica, mas também inflamou o orgulho religioso dos presentes. Disse que não era apenas o comércio que estava em risco, mas a própria honra da deusa e a reputação da cidade. Em seu discurso estratégico, ele declarou: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Atos, capítulo 19, versículos 25 e 26, o tom de Demétrio não era apenas defensivo, mas incendiário. Ele apelou ao temor de que o prestigioso templo de Ártemis pudesse cair em descrédito, afetando não apenas seus negócios, mas o orgulho cívico de toda a cidade. Afinal, o templo não era apenas um local de culto, mas também o símbolo máximo da identidade efésia. As palavras de Demétrio inflamaram os ânimos dos artesãos, e rapidamente a indignação transformou-se em fúria. A notícia se espalhou pelas ruas como fogo em palha seca. Em pouco tempo, uma multidão se formou, tomada por um zelo religioso exacerbado, misturado ao medo e ao ressentimento econômico. A cidade, que até então estava em ebulição espiritual, agora fervia também socialmente. A multidão, fora de controle, começou a gritar em defesa da deusa, grande é Ártemis dos Efésios. Guiados por esse clamor, os manifestantes arrastaram 2 companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, até o teatro da cidade, um imenso anfiteatro que comportava cerca de 25.000 pessoas. Ali, a massa continuou a gritar, repetindo sem cessar a exaltação à deusa, grande é Ártemis dos Efésios. Esse grito ecoava não apenas como uma expressão religiosa, mas como uma resistência à transformação espiritual que ameaçava desestabilizar toda uma ordem social e econômica. O teatro inteiro vibrava com a força da multidão, e a cidade parecia à beira de uma tragédia. Paulo, ao saber do que estava acontecendo, quis se dirigir ao teatro para falar à multidão e tentar acalmar os ânimos. Sua disposição revela não apenas coragem, mas um profundo amor pastoral e senso de responsabilidade pelos seus companheiros. Contudo, amigos próximos e até autoridades locais, simpatizantes de Paulo, enviaram mensagens pedindo que ele não se expusesse ao perigo. Sabiam que, naquela atmosfera carregada de tensão, qualquer palavra poderia desencadear um linchamento. Enquanto isso, a multidão continuava em fúria, gritando por horas a fio. O caos parecia incontrolável, até que um secretário da cidade, um funcionário público de alto escalão, conseguiu intervir. Com sabedoria, ele apelou à razão, lembrando aos efésios que todos sabiam da importância e da reputação da cidade como guardiã do templo de Ártemis. Repreendeu a multidão por estar colocando Éfeso em risco de punição por parte de Roma, uma vez que distúrbios públicos poderiam ser interpretados como insurreição contra a ordem imperial. O discurso do secretário, registrado em Atos, capítulo 19, versículos 35 a 41, trouxe um momento de reflexão à multidão. Gradualmente, os ânimos se acalmaram e as pessoas começaram a se dispersar. A crise foi, enfim, contida, mas deixou marcas profundas. Esse episódio revela, de maneira clara e contundente, o poder transformador do Evangelho. A mensagem de Paulo não apenas mudava o coração de indivíduos, mas afetava toda uma estrutura social e econômica baseada na idolatria e no medo. A conversão dos efésios não era um mero ato religioso, era uma revolução silenciosa que subvertia as bases do poder estabelecido. Por outro lado, esse evento também evidencia o custo da missão. Paulo e seus companheiros sabiam que anunciar a verdade de Cristo em um ambiente espiritualmente hostil traria resistência, perseguição e risco de vida. Ainda assim, escolheram permanecer fiéis ao chamado, confiando que o Deus que os enviou também os guardaria.
Como Paulo lidou com esse momento de tensão? Com prudência e sabedoria, aceitou não intervir diretamente na multidão, confiando que Deus tinha o controle da situação. Sua decisão de não expor sua vida desnecessariamente não foi covardia, mas discernimento espiritual. Ele sabia que sua missão em Éfeso ainda não havia terminado completamente, mas também entendia que havia momentos em que era preciso recuar para preservar a obra de Deus a longo prazo. Esse episódio nos convida a refletir: como reagimos quando nossa fé desafia estruturas ao nosso redor? Quando aquilo que cremos entra em choque com sistemas injustos, culturais ou econômicos, temos coragem de permanecer firmes? Ou nos calamos, com medo das consequências? A revolta dos ourives foi mais do que um tumulto social. Foi um reflexo de uma batalha espiritual intensa, onde as forças das trevas resistiam à luz do Evangelho. No entanto, mesmo diante da resistência, a vitória não estava no grito da multidão, mas na perseverança dos discípulos que continuaram firmes, anunciando a verdade e vivendo segundo a fé em Cristo. Esse episódio também nos lembra que o Evangelho é sempre transformador. Onde ele chega, muda corações, muda comportamentos e, inevitavelmente, muda a sociedade. Por isso, muitas vezes será confrontado com resistência. Mas a história de Éfeso nos ensina que a luz é mais forte do que as trevas e que a verdade de Cristo é poderosa para derrubar até as fortalezas mais antigas e resistentes. A cidade que antes era um centro de idolatria começava, aos poucos, a se tornar um polo do cristianismo na Ásia Menor. O confronto estava apenas começando, mas o reino de Deus já avançava com poder. Como você reagiria se soubesse que está vendo, pela última vez, pessoas que ama profundamente? Foi esse o sentimento que dominou Paulo quando, após anos dedicados ao ministério em Éfeso, precisou despedir-se dos líderes da igreja que ali havia ajudado a formar. Essa despedida não foi apenas um ato formal, mas um momento carregado de emoção, advertências e de um legado espiritual que ecoaria por gerações. Após o tumulto causado pela revolta dos ourives e a crescente hostilidade contra a pregação cristã, Paulo percebeu que sua permanência em Éfeso estava se tornando cada vez mais perigosa. Embora tivesse conquistado muitas almas para Cristo e estabelecido uma igreja vibrante, também se tornará alvo da ira de muitos que viam o Evangelho como uma ameaça à cultura e à economia local. Assim, após reunir os discípulos, Paulo se despediu deles e partiu para Macedônia. Sua missão em Éfeso, aparentemente, havia chegado ao fim. Contudo, em seu coração, a preocupação com a jovem igreja que deixava para trás era intensa. Ele sabia que, ao partir, surgiriam desafios, perseguições e que os cristãos de Éfeso precisariam permanecer firmes na fé. Mais tarde, em sua viagem, quando Paulo estava prestes a seguir para Jerusalém, tomou uma decisão que revela sua sensibilidade pastoral e seu amor profundo pela igreja de Éfeso. Mesmo sabendo dos perigos, desejou despedir-se pessoalmente dos anciãos que lideravam a comunidade cristã. Porém, retornar a Éfeso seria arriscado demais. A cidade ainda estava abalada pelos recentes acontecimentos, e a presença de Paulo poderia reacender a hostilidade. Assim, ele enviou uma mensagem aos anciãos, pedindo que fossem ao seu encontro na cidade portuária de Mileto, cerca de 50 quilômetros ao sul de Éfeso. O relato desse encontro está registrado em Atos, capítulo 20, versículos 17 a 38. Quando os líderes da igreja chegaram, Paulo fez um discurso memorável, considerado por muitos estudiosos um dos mais emocionantes e pastorais de toda a Bíblia. Nele, Paulo não apenas relembrou sua trajetória em Éfeso, mas também ofereceu conselhos, advertências e uma despedida carregada de lágrimas. Ele começou recordando como havia servido ao Senhor com humildade, enfrentando lágrimas e provações, causadas pelas conspirações dos judeus que resistiam à pregação do Evangelho. Destacou que nunca deixou de anunciar aquilo que era proveitoso, pregando publicamente e também de casa em casa, exortando judeus e gregos ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Esse testemunho inicial não foi uma exaltação de si mesmo, mas uma afirmação da integridade com que Paulo conduziu seu ministério. Ele queria deixar claro que, apesar das dificuldades, havia cumprido sua missão com fidelidade, colocando a vontade de Deus acima de sua própria segurança ou conforto. Em seguida, Paulo revelou algo que certamente tocou profundamente os corações dos anciãos, sua convicção de que não veria mais aqueles irmãos. Ele disse: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali.
Sei apenas que, em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte que prisões e sofrimentos me esperam. Atos, capítulo 20, versículos 22 e 23, essa declaração é um testemunho impressionante de obediência e entrega. Paulo sabia que sua jornada o levaria ao sofrimento, mas não hesitava em seguir adiante. Sua vida não era mais sua, era de Cristo e para Cristo. E, em um dos versículos mais poderosos do seu discurso, Paulo afirma: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24. Essas palavras revelam o coração de um homem completamente rendido à missão divina, disposto a enfrentar qualquer adversidade para cumprir o chamado que havia recebido. Depois, Paulo direcionou seu discurso especificamente aos anciãos, alertando-os sobre os perigos que a igreja enfrentaria após sua partida. Ele disse: eu sei que, depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Atos, capítulo 20, versículo 29, essa metáfora é forte e direta. Paulo sabia que a igreja estaria exposta a falsos mestres, hereges e divisões internas. Ele alertou que até mesmo dentro da própria comunidade cristã surgiriam pessoas distorcendo a verdade, buscando arrastar discípulos após si. Por isso, exortou-os a permanecerem vigilantes, lembrando-lhes que, por 3 anos, não cessou de advertir a cada um, noite e dia, com lágrimas. Essa parte do discurso é um retrato comovente do ministério de Paulo, não apenas como pregador, mas como um pastor que se dedicou intensamente ao cuidado espiritual das pessoas, investindo tempo, energia e emoções. Paulo, então, expressou sua confiança na suficiência de Deus e na palavra da sua graça para edificar a igreja e dar herança entre todos os santificados. E fez questão de destacar seu exemplo pessoal, que não desejou prata, ouro ou vestes de ninguém, mas trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e as de seus companheiros. Essa postura, humilde e íntegra, era também um chamado aos anciãos para que liderassem pelo exemplo, servindo ao rebanho com dedicação e amor, sem interesse em ganhos pessoais. Paulo encerrou sua fala citando uma frase de Jesus que não se encontra nos evangelhos, mas que ele considerava essencial: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35, esse princípio resumia a essência do serviço cristão: generosidade, entrega e amor sacrificial. Ao terminar seu discurso, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. E então, como seria inevitável, veio o momento mais difícil, o da despedida. O texto bíblico narra: todos choraram muito e, abraçando Paulo, o beijavam. O que mais os entristecia era a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Atos, capítulo 20, versículos 37 e 38, essa cena é de partir o coração. Não eram apenas líderes e um apóstolo se despedindo. Eram irmãos, amigos, companheiros de missão, que haviam compartilhado anos de lutas, vitórias, perseguições e alegrias. O amor entre eles era profundo, e a separação, dolorosa. Essa despedida marca não apenas o fim de um ciclo na vida de Paulo, mas também um marco na história da igreja de Éfeso. Aquele que, com coragem, havia plantado as sementes do Evangelho, agora partia, deixando aos anciãos a responsabilidade de cuidar, proteger e continuar a obra. O legado de Paulo, contudo, não se resumia às palavras ou às lembranças. Ele havia deixado um exemplo vivo de fé, perseverança, coragem e amor pastoral que serviria de guia para aqueles líderes e para toda a comunidade cristã. Essa cena nos convida a refletir: como temos investido na vida das pessoas que Deus colocou ao nosso redor? Estamos vivendo de maneira a deixar um legado de amor, serviço e fidelidade, como Paulo fez? E quando chega o momento da despedida, o que deixamos para trás? Memórias vazias ou marcas profundas de transformação? O impacto desse momento foi tão grande que, anos mais tarde, mesmo preso, Paulo não conseguiu esquecer aqueles irmãos. Foi da prisão que ele escreveria a carta aos Efésios, como veremos mais adiante, não apenas para instruí-los, mas para continuar a pastorear, ensinar e fortalecer a igreja que tanto amava. A despedida de Paulo de Éfeso é um testemunho poderoso de como a liderança espiritual verdadeira se constrói. Não com poder ou domínio, mas com lágrimas, oração, serviço e amor sacrificial.
O destino de Paulo parecia selado. Após anos viajando, pregando e fundando igrejas, ele agora estava preso. Acusado injustamente pelos líderes judeus, atacado pela multidão, salvo por pouco pelos soldados romanos, e após um longo processo de julgamentos e apelos, foi levado a Roma para ser julgado pelo imperador. Roma, o centro do império, a cidade que representava o poder, o esplendor e a decadência. Uma metrópole onde a política se entrelaçava com a corrupção, onde a vida humana tinha pouco valor e onde a perseguição aos cristãos já começava a ganhar força. Mas, mesmo nesse ambiente hostil, Paulo não foi lançado em uma masmorra sombria, como poderia se esperar. Ele ficou sob prisão domiciliar, guardado por soldados, mas com relativa liberdade. Podia receber visitantes, ensinar, acima de tudo, escrever. E foi justamente nesse período que Paulo produziu algumas das suas cartas mais profundas e inspiradoras. Elas ficaram conhecidas como as Epístolas da Prisão, cartas enviadas às igrejas de Filipos, Colossos, a Filemon, e também à igreja de Éfeso. A carta aos Efésios não foi escrita para resolver um problema específico ou para responder a alguma crise doutrinária urgente, como aconteceu com outras igrejas. Não. Ela foi escrita com um propósito maior: revelar os mistérios mais profundos da fé cristã e fortalecer espiritualmente uma igreja que Paulo sabia que enfrentaria muitos desafios. É impressionante perceber que, mesmo preso, acorrentado, longe da liberdade e sabendo que poderia ser condenado à morte, Paulo mantinha a mente e o coração voltados para o bem da igreja. Ele não se via como um prisioneiro de Roma, mas como um prisioneiro de Cristo. Essa visão moldava completamente sua atitude. As correntes em seus pulsos não limitavam sua missão. Pelo contrário, pareciam impulsioná-lo a falar ainda mais sobre a liberdade espiritual que há em Cristo. Imagine a cena: Paulo, sentado em um pequeno cômodo, guardado por um soldado romano, talvez escrevendo com dificuldade, ou ditando suas palavras a um secretário, enquanto a corrente prende seu tornozelo ao chão. Ao redor, visitantes chegam, irmãos que vêm buscar orientação, consolo ou simplesmente ouvir a palavra de Deus. E ali, nesse ambiente de confinamento, Paulo escreve: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Logo no início da carta aos Efésios, ele deixa claro que sua prisão não era um fracasso, mas parte de um propósito maior. Paulo não lamenta sua situação, não se entrega ao desespero. Pelo contrário, escreve com um tom triunfante, exalta a grandeza de Deus, fala sobre identidade, unidade, maturidade espiritual e sobre a batalha invisível que todos os cristãos enfrentam. Essa atitude revela muito sobre sua espiritualidade e sua compreensão da missão. Ele sabia que o Evangelho não depende das circunstâncias humanas para avançar. Não são as prisões que limitam o Evangelho, são os corações endurecidos. E o dele estava completamente rendido a Cristo. A carta aos Efésios é um verdadeiro manifesto da vitória espiritual, escrito por alguém que, humanamente falando, parecia derrotado. Ela começa exaltando a soberania e a graça de Deus, afirmando que, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia escolhido seus filhos para serem santos e irrepreensíveis. Paulo escreve sobre a redenção pelo sangue de Cristo, sobre a reconciliação com Deus e sobre o selo do Espírito Santo como garantia da herança celestial. Cada palavra carrega o peso de quem não apenas ensina, mas vive aquilo que prega. Ele deseja que os cristãos de Éfeso e todos os cristãos compreendam quem são em Cristo, não apenas indivíduos tentando viver uma fé, mas filhos de Deus, membros de um corpo espiritual, herdeiros das promessas divinas. É emocionante perceber como Paulo, mesmo na prisão, vê além das paredes, além das correntes, além do julgamento que o aguarda. Sua visão está no eterno. Sua mente está nos céus, enquanto seus pés permanecem firmes no chão frio de Roma. Ele quer que os efésios entendam que a vida cristã não é apenas sobre perdão ou salvação, mas sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento, sobre viver a plenitude de Cristo. Essa plenitude significa abandonar a velha natureza, o velho modo de viver, e assumir uma nova identidade, marcada pela santidade e pela justiça. Mas Paulo não escreve apenas como um teólogo, nem apenas como um mestre. Ele escreve como um pastor que ama profundamente aqueles irmãos. Mesmo distante, deseja fortalecê-los, prepará-los para os desafios, encorajá-los a permanecerem firmes. Ele sabe que a igreja de Éfeso vive em um ambiente espiritualmente hostil, cercada pela idolatria,
pelas práticas ocultas, pelas pressões culturais e pela perseguição. Por isso, quer que estejam conscientes de quem são em Cristo e do poder que possuem como igreja. A carta aos Efésios, nascida em uma cela, não é um lamento, é uma celebração. Não é um discurso de derrota, mas um hino de vitória. Paulo quer que os cristãos saibam que, independentemente das circunstâncias, Deus continua soberano, a missão continua viva e a igreja continua invencível. Esse exemplo nos convida a refletir. Como reagimos quando as circunstâncias tentam nos aprisionar? Quando as portas se fecham, quando os recursos acabam, quando as forças falham, conseguimos, como Paulo, manter nossa visão no propósito maior, confiando que Deus está no controle? Paulo nos ensina que as prisões humanas não limitam os propósitos divinos. Pelo contrário, muitas vezes, é justamente no confinamento, na dor, na limitação, que Deus gera as mensagens mais poderosas, os testemunhos mais impactantes. A carta aos Efésios, escrita nesse contexto de prisão, tornou-se uma das bases mais sólidas da teologia cristã. Seus ensinamentos atravessaram gerações, moldaram igrejas, fortaleceram líderes e continuam, até hoje, transformando vidas. O que Paulo talvez não soubesse ou talvez soubesse, com a certeza que só quem está plenamente rendido a Deus possui é que aquelas palavras não ficariam confinadas a um pergaminho, nem limitadas à igreja de Éfeso. Elas seriam copiadas, traduzidas, lidas, pregadas, ensinadas, e continuariam a ecoar pelos séculos. A prisão não calou a voz de Paulo. Pelo contrário, amplificou-a. E essa é uma lição poderosa para nós. Não são as circunstâncias que definem a eficácia da nossa missão, mas a nossa fidelidade ao chamado de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, acorrentado, limitado fisicamente, mas livre espiritualmente, ele nos deixou um testemunho inabalável de que o Evangelho é a verdadeira liberdade, e que nenhuma prisão é capaz de deter a obra de Deus na vida daqueles que creem. A carta que Paulo enviou aos cristãos de Éfeso, escrita a partir de sua prisão em Roma, não tinha um tom de desespero ou lamento, mas de profunda esperança e certeza espiritual. Ele não apenas desejava fortalecer a igreja, mas também revelar verdades fundamentais sobre o que significa ser cristão, sobre como viver de maneira digna e sobre como permanecer firme em meio às batalhas invisíveis. A mensagem central da carta pode ser resumida em 3 grandes temas: identidade, unidade e vitória espiritual. 1. Identidade. Quem somos em Cristo. Desde o início da carta, Paulo deixa claro que a vida cristã não é uma mera adesão a uma religião ou a um conjunto de rituais. É uma transformação completa de identidade. Ele declara que Deus, em sua soberania, escolheu os cristãos antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis. Essa afirmação revela que a salvação não é um acaso, nem fruto de méritos humanos, mas parte de um plano eterno e amoroso de Deus. Paulo destaca que, em Cristo, fomos redimidos, perdoados e selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança. Isso significa que a nossa identidade não é mais definida pelo nosso passado, pelos nossos erros ou pela cultura à nossa volta, mas pela nova posição que recebemos como filhos de Deus. Essa nova identidade traz consigo segurança espiritual e responsabilidade. Somos chamados não apenas a crer, mas a viver de forma coerente com quem somos: filhos adotivos, membros do corpo de Cristo, cidadãos do reino dos céus. Essa visão elevada da identidade cristã transforma a maneira como vemos a nós mesmos e como nos relacionamos com o mundo. Não somos mais escravos do pecado, nem vítimas do destino. Somos pessoas livres, redimidas e chamadas para um propósito eterno. 2. Unidade. Um só corpo, uma só fé. Outro aspecto essencial da carta aos Efésios é a ênfase na unidade da igreja. Paulo revela um mistério que, até então, não havia sido plenamente compreendido. Em Cristo, judeus e gentios, povos antes separados por barreiras religiosas, culturais e sociais, agora formam um só corpo. O muro de separação foi derrubado. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas em um povo espiritual, edificado sobre Cristo como a pedra angular. Esse ensinamento era revolucionário. Durante séculos, os judeus haviam considerado os gentios como excluídos das promessas de Deus. Agora, Paulo afirma que, em Cristo, não há mais distinção. Todos são herdeiros das mesmas bênçãos, participantes da mesma promessa e membros do mesmo corpo. Essa unidade não significa uniformidade. Paulo reconhece que Deus concedeu dons diferentes a cada membro da igreja.
Alguns são apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um com sua função, mas todos trabalhando juntos para a edificação do corpo de Cristo. A maturidade espiritual, segundo Paulo, só é alcançada quando cada membro exerce bem o seu papel, contribuindo para o crescimento e fortalecimento da Igreja como um organismo vivo e saudável. Essa mensagem é extremamente atual. Em tempos de tantas divisões, polarizações e conflitos dentro das comunidades cristãs, a carta aos Efésios nos chama de volta à visão de uma igreja unida, onde o amor, a comunhão e o serviço mútuo são os fundamentos que sustentam a missão. 3. Vitória espiritual. A batalha invisível. Um dos ensinamentos mais impactantes da carta aos Efésios é sobre a batalha espiritual que todos os cristãos enfrentam. Paulo alerta que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal, que atuam nos bastidores da história, tentando corromper, destruir e enfraquecer a igreja. Ele descreve essa batalha como um confronto contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Não se trata de uma guerra visível, mas de um combate espiritual que exige preparação, vigilância e resistência. Por isso, Paulo chama os cristãos a se revestirem com a armadura de Deus, o cinturão da verdade, que sustenta toda a vida cristã, a couraça da justiça, que protege o coração e a integridade, as sandálias do Evangelho da paz, que dão firmeza e prontidão para anunciar a mensagem de Cristo, o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno, como dúvidas, medos e tentações, o capacete da salvação, que protege a mente contra a culpa e a condenação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva, capaz de confrontar as mentiras do inimigo. Essa metáfora militar não é um convite à agressividade humana, mas um chamado à vigilância espiritual e à resistência firme diante das tentações e pressões que podem desviar o cristão do caminho da verdade. Além disso, Paulo ensina que essa luta só pode ser vencida com oração constante, com súplica no Espírito, e com uma vida de plena comunhão com Deus. A vida prática em Cristo. A carta aos Efésios não se limita a revelar grandes verdades teológicas. Ela também oferece orientações práticas sobre como o cristão deve viver em todas as áreas da sua vida. Paulo convida os cristãos a se despirem da velha natureza, marcada pelo pecado, pela mentira, pela ira e pela imoralidade, e a se revestirem da nova natureza, criada segundo a justiça e a santidade de Deus. Ele orienta os relacionamentos familiares. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial e protetora. A esposa deve respeitar e apoiar o marido, vivendo em harmonia e amor. Paulo também fala sobre as relações sociais. Pede que os servos sirvam com sinceridade, como ao próprio Cristo, e que os senhores tratem seus servos com justiça e respeito, lembrando-se de que ambos são servos de Deus. Cada uma dessas orientações revela que a fé cristã não é um conceito abstrato, mas uma realidade que deve transformar profundamente todos os aspectos da vida. A aplicação para os nossos dias. A carta aos Efésios continua extremamente relevante. Ela nos chama a lembrar quem somos, filhos de Deus, redimidos, amados e chamados para um propósito maior. Ela nos exorta a buscar a unidade na igreja, superando divisões e vivendo em comunhão, para que juntos possamos crescer e cumprir a missão que Deus nos confiou. E ela nos prepara para a batalha espiritual, lembrando que não estamos sozinhos, mas que Deus já nos deu todas as armas necessárias para resistirmos e vencermos. Essa mensagem nos convida a refletir: como temos vivido nossa identidade cristã? Estamos nos revestindo da nova natureza ou ainda presos aos hábitos antigos? Estamos promovendo a unidade na igreja ou alimentando divisões? Estamos conscientes da batalha espiritual ou vivendo de forma distraída, sem vigilância? A carta aos Efésios não foi escrita apenas para uma igreja do primeiro século, mas para todos nós que desejamos viver a plenitude de Cristo em um mundo marcado por desafios, tentações e pressões. Que essa mensagem continue a nos inspirar a viver com propósito, com fé e com a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores.